Você disse da tecnologia, da questão da informatização dos escritórios de advocacia. Eu percebo que há ainda uma certa barreira do advogado em se especializar, em querer, na verdade, em se enxergar como empreendedor. E aí os escritórios acabam não dando crédito para os softwares, para essa informatização, acabam lá comprando o seu software, mas deixando de lado. Ninguém usa, deixa na mão do estagiário, aí o dono do escritório vai olhar lá uma vez no mês e olhe lá, e acaba não fazendo realmente a função que devia fazer e ajudar. Acaba, na verdade, ficando um produto obsoleto lá porque ninguém usa. Né? Eu acho que a mentalidade do advogado hoje, ela ainda é muito fechada para essa gestão, para essa questão do escritório, dessa visão. Como a Isabela falou, é difícil a gente combinar tudo, né? Acertar, fazer prazo, acertar, atender o cliente, fazer o marketing. Mas talvez a gente precisasse abrir um pouco, mudar a mentalidade, trabalhar um pouco o mindset para a gente ampliar isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou muito bem, mindset. Né? Mindset em neurociência é o conjunto, né, de culturas, paradigmas, crenças que acabam nos limitando. Né? Então, essa questão de que a tecnologia vai substituir o advogado, que a tecnologia não vai fazer o mesmo que você faria. O advogado, principalmente o empreendedor, ele precisa mudar a mentalidade com relação a isso. E por que eu estou falando isso? A tecnologia, como eu disse no começo, ela entra como uma área de apoio. Né? Você vai, por exemplo, a gente falou aqui da área trabalhista. É humanamente impossível um advogado conseguir trabalhar com um contencioso de massa, como eu já fiz projetos em grandes empresas, com 50, 60 mil processos. É humanamente impossível uma equipe conseguir trabalhar bem, observar os objetos e os pedidos dessas ações, conseguir saber o que é possível, provável, remoto, aplicar lá as leis e normas da CVM para conseguir gerar aqueles KPIs que são os relatórios que a auditoria pede ou que às vezes a empresa pede. Então, assim, tem que desapegar e precisa pegar um tempo para olhar para isso, entender como isso funciona, como isso vai te ajudar e colocar em prática. Porque senão você entra num ciclo vicioso de centralização, deixa isso para lá, depois eu vejo. Não, você precisa parar, entender efetivamente como essa ferramenta pode te ajudar. Preferencialmente, eu sugiro que você faça... Eu implantei software durante 13 anos da minha carreira. Então, assim, eu fiz muito projeto para escritório pequeno, médio, grande, departamento jurídico de empresas pequenas, média, grandes, empresas assim com várias áreas, algumas até complexas, tipo M&A, ambiental, que cada área tinha que fazer um projeto diferente, já que, né, os campos são diferentes, os KPIs são diferentes, né, os resultados precisam ser diferentes, os cálculos são diferentes, então eram projetos dentro de um único projeto. Eu aprendi muito com isso. E eu percebia que, assim, muitas vezes eu impunha para o cliente. Quando eu comecei a ficar mais descolada, eu comecei a fazer contrato com os clientes que eu vendia o software e eu não vendia o software sem a consultoria. Na consultoria, eu colocava como obrigatoriedade o cliente ter um sponsor, que a gente chama, né, na metodologia de conceito de gestão de projetos, você tem o sponsor, que é aquele dono do projeto dentro do cliente. Então, é aquele líder que ele vai te ajudar, porque o consultor ou software sozinho, ele não vai conseguir fazer o projeto. Ele precisa ter a equipe comprometida. E esse comprometimento, ele vem de quem? Do líder. E normalmente acontece o contrário. O líder, ele joga
a ferramenta, que é só a ferramenta que vai medir tudo para ele, né? Que vai mastigar as coisas para ele e vai gerar informação para o cliente. Ele joga para o estagiário que não tem a menor ideia do que é, por exemplo, de como ele vai fazer um provisionamento, por exemplo, de possível, provável, remoto, quais são os cálculos, como que ele tem que colocar essa informação dentro do campo, né? Porque cada processo vai se somar a outros tantos e vai te gerar uma contingência ali que você vai conseguir mostrar para o seu cliente, né? Se aquilo vai aumentar, se vai diminuir, né? Então, esse é o trabalho do advogado, o advogado consultor, o advogado preventivo. Porque se você parar para pensar, a empresa, quando ela te contrata, ela não quer um advogado que colecione processos. Sim. Ela quer um advogado que identifique qual produto, por exemplo, que está dando problema. Por que está dando aquele problema? Eu fiz um projeto uma vez, numa seguradora, e foi muito legal esse projeto, porque eu acabei me envolvendo com a ouvidoria. Olha que bacana isso. O que acontecia? A gente pegava as informações da ouvidoria para aquilo não virar processo. Então, o maior volume de reclamações, a gente identificava a causa raiz. Então, nessa seguradora, não vou citar o nome, nós descobrimos que estava tendo muita reclamação de um produto, um seguro que estava sendo vendido. E aí a gente mapeou, eu fiz um trabalho junto com o diretor do jurídico e a sponsor do projeto. A gente identificou que o problema estava na área comercial. Olha que louco! O pessoal, a galera do comercial estava vendendo o produto errado. E aquilo ia gerar um monte de processo para a empresa e ia trazer não só problemas financeiros, mas também para a imagem da empresa. Então, isso é muito sério, né? Quando você começa a olhar para a gestão com essa percepção de que você é um advogado, mas que você está ali para ajudar o seu cliente, não ficar colecionando processo, apagando incêndio, mas mostrando para ele onde está o problema que você pode ajudá-lo, né? É muito legal. E se você tem uma ferramenta que te mostra esses números, você consegue resolver e atuar preventivamente de uma forma muito mais fácil, né? Mais transparente, mais ágil.